Boa noite. Eu vou começar gravando aqui, tá, para vocês, que eu vou deixar salvo no Instagram TV para quem não pôde acompanhar aqui com a gente ao vivo desse debate, dessa conversa, poder acompanhar depois e não esperar tanto até que a conversa se inicie de fato. Eu fiz o convite para vocês, tá, pessoal, lá na página Salve ao Terra dos Altos Coqueiros, através de um comentário, uma publicação que foi feita hoje lá na página. A publicação se refere ao terminal integrado de passageiros, o TI Xambá, no bairro de Olinda, né, às margens da Presidente Kennedy, que é uma das principais avenidas da cidade de Olinda, né? É uma avenida que corta parte da cidade, que liga o centro de Olinda, o sítio histórico, onde as pessoas conhecem, onde o turista acha massa, Olinda, mas liga aí ao subúrbio de Olinda, aos bairros mais populosos do município, que são os bairros de Águas Compridas, Alto da Conquista, Alto da Bondade, Novo Olinda, Caixa d'Água, Peixinhos, Jardim Brasil, Alto Nova Olinda, Biino, Alto do Biino. Gente, são muitos bairros, Alto Sol Nascente também. São muitos bairros que essa avenida liga aqui ao centro de Olinda e a Recife também. E tem esse terminal lá que faz a baldeação de todas essas pessoas, né? Ligando a esses bairros. E é o famoso TI Xambá. E o TI Xambá, né, o nome Xambá, foi em homenagem a uma comunidade, a uma comunidade lá, né, que tem o terreiro Xambá, acredito, a comunidade religiosa que residia num local há muito tempo e que tinha esse terreiro e que foi dado homenagem ao terminal. Mas, homenagens à partes, eu vim falar com vocês hoje sobre o problema de infraestrutura, o problema, sabe, é que fere os direitos humanos, que foi o que foi publicado lá no vídeo pela página Salve ao Terra dos Altos Coqueiros hoje. Um vídeo de violência, né, contra um dos passageiros, que as informações obtidas foi que ele queria subir sem pagar. Mas, gente, fere muitos direitos humanos, porque a gente está numa situação de pandemia, a gente está numa situação de crise financeira, né, de crise econômica em nosso país, vivenciando cenários terríveis em que a tolerância precisa ser praticada, em que as comunidades precisam ser assistidas, em que as pessoas precisam ter os seus direitos garantidos. E o transporte público é um direito em que todo cidadão deve ter condições de se locomover. E as imagens que a gente vê no vídeo são imagens cruéis, são imagens de um absurdo assim, sem tamanho, sabe? É uma coisa. Não é uma guerra aquilo, mas é primitivo. Eu não sei nem como classificar para vocês. É uma barbárie, né? A violência em si. E esse tipo de violência ele é praticado, tá, constantemente nos terminais de ônibus aqui do Grande Recife, no Pelópidas, no terminal da Macaxeira, na Joana Bezerra, terminal de Camaragibe também. Todos esses terminais vivenciam essa violência diariamente, em que caiu na normatização, em que é normal, em que os passageiros ficam contra os próprios passageiros e que as pessoas esquecem da questão dos direitos e deveres, né? Em que a nossa legislação diz que a gente tem que ter acesso ao transporte público e de qualidade. E o que a gente vê dentro dos ônibus
Não é isso, são ônibus que a gente pensa que vai partir ao meio, sabe? Às vezes ele passa num quebra-mola, assim, parece que o ônibus vai se quebrar. Com condições de manutenção péssima, faltando freio, inclusive. Gravei um vídeo outro dia lá na página Salve a Terra dos Altos Coqueiros, que o barulho do freio do ônibus estava assustador. As condições dos pontos de espera são péssimas. Os terminais, o terminal do Cais de Santa Rita também, há paradas que foram construídas em que as pessoas esperam o ônibus por horas, às vezes, dependendo da linha, sob sol forte. A parada não foi planejada de uma maneira em que as pessoas esperassem pelo menos sem se ferir ao sol, né? A exposição ao sol é humilhante, é revoltante. Os terminais não contam com segurança. Hoje, dentro de um ônibus, eu vi um relato de uma passageira lá do terminal de Santa Rita que falou que sofreu golpes de faca. Um cara passou, empurrou ela, ela derrubou o celular, ele pediu o celular, ela não achou, não viu que o celular tinha caído no momento, não achou o celular, ficou sem entender o que estava acontecendo e o cara golpeou ela de faca. E daí as pessoas correram ao auxílio dela e ela conseguiu se salvar ali porque a faca não tinha ponta, ainda bem. E as pessoas que viram onde o celular caiu foi lá e entregou o celular para ela. E assim, a gente vê a condição do absurdo. Outro dia a Bianca Carvalho, que é uma repórter aqui da emissora Globo, muito querida, inclusive, por parte da população, ela gravou no terminal lá do... Ai, gente, como é o nome daquele lugar? Afogados. E também em condições precárias. E eu quero lembrar vocês que esses terminais, eles são administrados por uma empresa chamada Grande Recife, em que o serviço também é péssimo. Se você precisa resolver alguma coisa, o local é um local muito tenebroso, assim, sei lá, tudo quebrado, tudo fora do lugar, e sempre muito cheio. É uma violência, assim, contra você mesmo se submeter ao transporte público aqui, viu, Elis? É uma violência, né? Fere os direitos humanos, fere a dignidade. A Biblioteca do Conhecimento entrou aqui também falando que é péssimo, mas a gente paga, gente. Era para ser público, era para ser grátis, e a gente paga por isso, tá? A gente paga, aqui pelo menos a linha que eu pego é R$ 5,10. Então, para eu ir e vir de um lugar a outro são R$ 10,20. Imagina que se eu precisar me deslocar 21 ou 22 dias no mês, gastando R$ 10,20 por dia, pegando um ônibus para ir e um ônibus para voltar. Dias úteis, segunda a sexta, sei lá, 21 dias ou 22 dias no mês. São R$ 210 no mês, vindo de uma só pessoa. Dentro dos ônibus, quem pega ônibus aí sabe que é sempre muito cheio, muito cheio. Imagina que essas pessoas peguem ônibus também como eu, 21 dias, 22 dias, e multiplique aí, sei lá, por 100 passageiros, 150 passageiros que cabe dentro de um ônibus superlotado como é aqui na região metropolitana. Qualquer horário, tá, gente? Horários que não são horário de pico também são lotados desse jeito. E os ônibus sempre velhos, sem garantir os direitos necessários que estão lá nesses editais, que essas empresas, para participarem, para estar ali servindo o cidadão, servindo o eleitor, servindo a quem quer que seja, o desempregado, o desalentado, o vendedor de bala, a pessoa que está ali pedindo ajuda, que a gente percebe também que tem um crescente número de pessoas nessas condições dentro dos coletivos também. E eu não julgo essas pessoas, às vezes ali é o desespero, é a forma que ela encontrou para ser aceita pelas pessoas, tá? E a gente que anda de ônibus todos os dias, eu não sei se vocês estão atentos a isso. Algumas das pessoas estão ali por necessidade, outras porque se sentem aceitas em fazer aquilo, né? Quando as pessoas contam as histórias de ser ex-presidiário, como a gente ouve direto.
Então essas pessoas acabam não sendo acolhidas em outros locais e acaba tendo aquilo ali como profissão, que também não pode, também é errado. E assim, como cidadão a gente precisa exigir, né, do poder público que ele cumpra com o seu papel, que ofereça o transporte e de qualidade para as pessoas. Existe uma agenda chamada Agenda 2030, que foi proposta pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, em que o Brasil é membro e está incluso nesse processo como membro dessa agenda, para o cumprimento dos 17 objetivos, né, as 7 ODS, que é para o desenvolvimento sustentável. E o transporte público de qualidade, a mobilidade, é um dos itens. E a gente precisa romper com isso, a gente precisa oferecer transporte público, a gente precisa ter transporte público de qualidade para a gente estar aí no cumprimento dessa agenda também. Então, prefeitos da região metropolitana, secretários de mobilidade, de infraestrutura, de turismo, se orientem, rapaz! Que porra é essa? Que putaria é essa? Eu agora decido salto aqui com vocês porque a coisa tá grave. Vocês estão ganhando salários exorbitantes, astronômicos, coisas que pessoas normais que trabalham, que utilizam desse serviço, não têm acesso. Às vezes vai passar a vida inteira e não vai ter acesso a todo esse capital que você mama, seu cretino, aí no final do mês, para oferecer isso para as pessoas. Isso não é favor, não. Isso é uma garantia, uma obrigação que a tua equipe tem que estar preparada para estar fiscalizando essas empresas, esses consórcios, esses contratos, para os ônibus que estão circulando ali dentro do teu município. São 18 municípios da região metropolitana do Recife. Então é muito ônibus, é muito dinheiro, gente. Muito dinheiro, muita gente ganhando para não fazer nada. Olha só, são 11h30, eu já tive que fazer uma porrada de coisas depois que eu cheguei em casa, me virar nos 30, sabe, para estar aqui de 11h30 da noite, tentando gravar essa live para vocês que vocês entendam que esse problema é gravíssimo, precisa mudar, alternativas, olha a quantidade de gente sofrendo em pé depois de pegar uma chikungunya, que é assunto de ponto de ônibus, assunto dentro do ônibus, de metrô, de qualquer lugar, que é uma doença que acontece porque aqui não tem saneamento básico, que aqui falta água, as pessoas reservam água em caixas, em baldes, e acabam sendo contaminadas com uma doença que traz sequelas pesadas para a vida dessas pessoas. E elas acabam voltando por horas em pé, em um transporte público sem qualidade, sem infraestrutura. Elas são expostas a condições terríveis dentro dos terminais. E tudo isso, gente, é obrigação dessas pessoas que a gente vota nelas. A gente vota nelas para elas cuidarem dessas coisas, para elas manterem e evoluírem essas coisas. Chama de metrô do Recife. Gente, metrô aonde? Metrô Subway. Já está dizendo debaixo da via. Sabe, metrô, aquilo é escroto, aquele trem ali, que não liga aos principais bairros da nossa região metropolitana. Não tem integração com a Zona Norte. E as pessoas têm que sofrer diariamente em pé, num ônibus, preso em um trânsito filho da mãe, que parece que não tem solução, não tem engenheiro de tráfego, pessoal da CTTU, ou seja lá o que, de trânsito. Parece que essas pessoas compraram os diplomas. Sabe? São pessoas que foram eleitas, foram pessoas que foram colocadas ali nos cargos, foram pessoas que, sei lá, tiveram suas formações para dar soluções às pessoas. E esse é um dos velhos problemas que está se estendendo e está piorando. E a gente acaba vendo
condições como essa que a gente viu no vídeo, né, publicado pela página Salve a Terra dos Altos Coqueiros, e que causa grande dor, que causa grande revolta. E é isso, gente. Obrigado para quem participou aqui até agora, tá, Elis? Precisamos sim reativar os fóruns populares, exigir audiências públicas, sim, Elis. E como cidadão também fazer isso que eu estou fazendo, alertar as pessoas. Eu venho, sabe, eles estão revoltados dentro do ônibus, às vezes, e assim, tem protesto, como teve semana passada, em que eu fiquei 3 horas dentro do ônibus, e as pessoas estavam revoltadas com o protesto. Eu disse, não, gente, tem tanto problema essa cidade, essa capital, tem tanta coisa errada, que era para ter um protesto a cada 5 minutos. Essas pessoas estão certas. A gente está aqui em pé, sofrendo no ônibus, mas a gente poderia estar sentado. Se a gente tivesse mobilidade, se a gente tivesse infraestrutura de transporte. A gente poderia estar voltando para casa numa boa, se tivesse um metrô, seja lá o que. Mas não tem. Então a gente tinha que estar lá também, protestando na rua. A gente tinha que estar exigindo essas garantias. Mas a gente não. Está só pensado no próprio umbigo, que trabalhou o dia todo feito um cretino, que trabalhou o dia todo feito um filho da mãe, para ganhar um trocado que vai chegar em casa, não vai dar para comprar o que o filho dele está pedindo no mercado, não vai dar para ele comprar o que ele quer comer. Trabalhador está passando fome, sabe? E a gente não tem que ficar contra a população, não. Eu vi muita gente julgando aquela situação, dizendo que o cara estava errado, que era um vagabundo. Eu não quero saber, ele poderia ter matado pessoas, ele poderia ter feito o que fosse no passado dele, enfim. Mas ele merece dignidade, é uma vida. As pessoas merecem dignidade. São vidas. A gente não tem que se acostumar com essa dor. A gente não tem que se acostumar com esses problemas. Então a gente tinha que estar ali, ó, protestando também. E não só preocupado com a gente. A gente é povo. E o povo tem que se unir. Porque o povo tem a força, gente. A força. Então a gente não tem que ficar contra o povo. A gente tem que ficar contra o Estado. Porque se o povo está contra o povo, é porque o Estado não ofereceu condições, sabe, que desse igualdade de oportunidades, que igualasse, que tornasse o povo um povo comum, e não esse povo segregado, esse povo dividido. A gente não precisa disso. A gente precisa de dignidade. E eu peço a vocês que acompanham até agora, é realmente uma dor coletiva, né? Que acompanhou até agora e quem entrou já no meio, no final, eu vou deixar a live disponível. Vocês compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque a gente precisa mudar essas realidades, a gente precisa abrir os olhos das pessoas. A gente mora num estado riquíssimo em paisagens naturais, riquíssimo em produtos, em especiarias que a gente só tem aqui, como o nosso bioma da Caatinga, que produz inúmeras coisas que a gente poderia fomentar a nossa economia. A gente tem praias mais bonitas do mundo. Gente, eu não viajei o mundo todo, mas eu viajei o Brasil todo e eu achei muitos lugares muito lindos, muito lindos, muito lindos mesmo. Mas o que me trouxe de volta aqui a gente tem o melhor do mundo. A gente tem uma história, a gente tem membros na nossa história, da nossa cultura, que são orgulho, que são referência. Paulo Freire é referência internacional na educação, e falta educação para o nosso povo. Está faltando educação para o nosso povo. Está faltando conhecimento, está faltando luz, para que elas enxerguem a dignidade que elas merecem. Sabe, que todos nós merecemos. Então a gente tem que ser luz, a gente tem que levar essas mensagens para as pessoas e atingir o máximo de pessoas que a gente puder. Então quem acompanhou, eu peço a vocês que compartilhem por mensagens, conversem voltando do trabalho nos ônibus, nos coletivos, ativem o questionamento nas pessoas, o porquê daquilo, para que a gente dessa forma consiga construir uma sociedade melhor
e alertar as pessoas a votarem melhor, a elegerem pessoas comprometidas com o que estão fazendo. Porque tudo isso que a gente está vivendo é porque está faltando isso. Gente comprometida com o cargo, gente capacitada com o que está fazendo. Tem muita gente querendo dinheiro, querendo enriquecer, querendo vida boa, mas não quer levar essas mesmas condições para as outras pessoas. Quer usar as outras pessoas para ter essas condições. E a gente precisa mudar isso. Então eu conto com vocês, tá? Sempre que eu puder eu vou estar compartilhando esses desabafos, vou estar conversando com vocês aqui. E obrigado, tá? Vai ficar salvo e compartilhem ao máximo de gente para quem vocês puderem. Eu tô de preto hoje, é um calor tremendo aqui, mas eu coloquei um ventilador. O cenário aqui para vocês é o meu quarto, é o meu escritório, onde eu uso para ler, escrever, fazer as minhas atividades. Tenho as minhas paredes aqui com as minhas artes, com as coisas que eu não tenho que esquecer, sabe? Como essa mensagem aqui que é pelo que lutar. E a minha luta é essa, né? A minha luta é para trazer qualidade de vida para as pessoas, é pelos direitos humanos, é, sabe, para a gente fazer o bom proveito do que a gente tem, pela sustentabilidade, pela natureza. Se a gente viver baseada nela, a gente consegue viver em prosperidade e abundância e harmonia com os nossos irmãos. Então, só lembrando, tá? Menos é mais. E vamos todos nos unir, nos abraçar e apoiar os nossos irmãos. Falou, gente? Obrigado. A live vai ficar salva, não vou prolongar muito, senão passa a noite inteira conversando, assim, né? Tava com sono, mas só em desabafar aqui com vocês eu já perdi o sono, já tenho vontade de escrever, de ler e de pensar aí nas soluções para a gente dialogar com o nosso Estado para trazer isso para o povo, tá bom? O luto é pelo transporte público, né? Porque parece que não existe, foi realmente assassinado, que, sabe, exterminado, que não evoluiu em nosso estado, num estado de Pernambuco, na região metropolitana do Recife.